Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor, Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Continuação do capítulo 6, com o tema de hoje, 8 grandes implicações da primeira frase de Cristo. Os textos são claros. Jesus disse uma das suas mais célebres frases, talvez a maior delas no auge da sua dor, na primeira hora da sua crucificação. Ao clamar, aspas, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele resumiu em poucas palavras a sua grande missão, o seu projeto transcendental e as entranhas do seu ser. Esse pensamento é de tal forma elevado e possui tantas vertentes que, como disse, é impossível entendê-lo plenamente. Essa frase preparou o caminho para que nos últimos minutos de vida Jesus produzisse um outro pensamento ainda mais incompreensível. Jesus voltava-se agoniado para Deus e perguntava por que ele o abandonou. Examinaremos todos esses pensamentos detalhadamente. Vou abordar resumidamente as implicações da primeira frase do Mestre. Elas são algumas das pedras preciosas mais importantes que garimpei na história do homem Jesus. Primeira, os bastidores da cruz. Ao dizer a palavra, aspas, Pai, na primeira frase, Jesus indica que além do cenário exterior, como a trave de madeira, o seu sangramento, os soldados, a multidão, existiam eventos ímpares por trás do cenário. Ao fazer o pedido a seu pai, Pai, perdoa-os, Jesus revelou que para ele o principal espectador do seu caos era um personagem invisível. Ele enxergava um filme que ninguém mais via. Neste filme, seu pai era o ator principal. Ninguém conseguia entender o que se passava na mente do crucificado. Havia milhares de pessoas aglomeradas assistindo ao espetáculo da sua morte. Lá estavam alguns fariseus, escribas e sacerdotes, acompanhando seus últimos momentos. Eles o provocavam, desafiando seu poder. Jesus estava debilitado, mas parecia que sua mente e seu espírito permaneciam concentrados em seu Pai. Encontrava energia por trás do cenário. A multidão estava profundamente angustiada, mas havia alguém nos bastidores que reagia e sofria mais do que toda a plateia visível. Que mistério é este? Segunda, o pai não era um delírio produzido pelo estresse. Quem é Deus? Por que se esconde e não mostra claramente a sua face? Ele criou bilhões de galáxias com milhões de planetas e estrelas. O universo é imenso, mas nossas dúvidas sobre o autor da existência são ainda maiores. Muitos creem em Deus com facilidade. O mundo, com todos os seus fenômenos, é uma obra espetacular que revela a grandeza divina. Para os que creem, Deus assina uma obra quando as flores se abrem na primavera, quando as nuvens vestem o céu e derramam água para irrigar a terra, quando os pássaros alimentam seus filhotes, sem nunca esquecer a direção dos ninhos, quando uma mãe abraça os filhos e os ama, mesmo que eles errem e frustrem muito. Outros têm dificuldade de crer em Deus. Mergulham suas ideias num mar de dúvidas e indagações. Alguns se posicionam como ateus e, ao fazê-lo, se posicionam como deuses. Por quê? Porque, embora não conheçam todos os fenômenos do universo, não entendam os limites da relação tempo e espaço e nunca tenham participado dos eventos fora do parênteses do tempo, afirmam categoricamente que Deus não existe. Dessa forma, eles se fazem de deuses, pois só um Deus pode ter tal convicção. Já fui assim. Para mim, Deus era fruto de nossa imaginação. Hoje, conhecendo o funcionamento da mente humana e analisando os detalhes
da personalidade de Jesus Cristo, penso que crer em Deus é um ato inteligentíssimo. Todos os povos ansiaram por encontrar Deus não como sinal de fraqueza, mas para refinar uma das inteligências que, apesar de ter sido sempre desprezada pelas ciências, é das mais importantes da humanidade, a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é respaldada na crença em Deus e serve para nutrir a esperança de um dia resgatarmos a identidade da nossa personalidade, quando a morte destruir de maneira irreversível a colcha de retalhos da memória que sustenta a construção de pensamentos e a consciência de quem somos. A análise que faço aqui é psicológica. Os caminhos que dependem da fé devem ser trilhados segundo a consciência de cada leitor. O mestre da vida sempre discorreu sobre a continuação do espetáculo da vida. Sempre colocou a existência de Deus como um fato consumado. Era tão ousado e seguro que dizia claramente que o Criador do universo era seu próprio Pai. Mateus 11, 27. Ele estava delirando quando afirmou isso? Não. Ninguém pode acusá-lo de delírio, nem antes nem durante o terror da cruz, pois ele exalou como nenhum outro homem o perfume da sabedoria, da humildade, da inclusão e do respeito. Jesus sempre foi coerente em suas ideias. Afirmou não só quando estava livre, mas também quando todas as suas células morriam, que tinham um Pai. Esse fato dá uma credibilidade sem precedentes às palavras antes de morrer. Quando Jesus falava sobre Deus e sobre a relação que mantinha com Ele, não deixava margens para dúvidas. Suas convicções eram sólidas. Lucas 10, 21. Para Cristo, o universo, com milhões de eventos, fenômenos e princípios físicos e metafísicos, não surgira por acaso. Era obra de um grande Criador. Ele fica nos bastidores de sua criação, sem ostentar e alardear seus efeitos. Esse Criador almeja ser encontrado pelos que conhecem a linguagem do coração. Esse Criador almeja ser encontrado pelos que conhecem a linguagem do coração. O universo é uma caixa de mistérios. A cada geração o compreendemos de maneira diferente. As verdades científicas de hoje deixam de ser certezas e assumem outras roupagens com as novas descobertas. Você não acha sua vida um mistério? O tecido íntimo da sua alma esconde inumeráveis segredos que nem você mesmo compreende. De fato, eu, você e o universo somos misteriosos. Se o universo é uma caixa de segredos, imagine como não deve ser misterioso o seu autor. Se o seu autor é misterioso, imagine como não é misterioso o fato de este autor ter um filho. Só não consegue ficar perplexo com as biografias de Jesus quem nunca abriu as janelas da mente e do espírito para compreendê-las. Jesus e seu Pai continuam sendo um grande enigma para teólogos e cientistas. Conhecemos apenas a ponta do grande iceberg da relação entre ambos. Deus criou um universo que nos deixa boquiabertos. Ele é detalhista para criar as gotas de orvalho e poderoso para criar no espaço os buracos negros que destroem planetas inteiros. Embora o Criador seja tão grande em poder e imenso em sabedoria, seu Filho agoniza na cruz. Quem pode desvendar esse mistério? Quais os fundamentos do amor que fizeram ambos se sacrificarem de maneira insuportável por uma humanidade destituída de sensibilidade? Qualquer pai entraria em desespero ao ver seu filho sangrando e sofrendo. Na multidão se aglomerava, havia lágrimas, mas nos bastidores da cruz havia soluços inaudíveis. Um personagem invisível sofria desconsoladamente por seu filho. Deus estava chorando.
Assim é, boa reflexão, gratidão, boa noite.